Boa noite aos irmãos. Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Amém? Jesus está na casa, nós estamos aqui reunidos e queremos ouvi-lo nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20. Enquanto você está abrindo aí, eu quero convidar os irmãos. Nós estaremos iniciando um trabalho novo de evangelismo na Policlínica. Na verdade, não iniciando, retornando esse trabalho de evangelismo. Depois da pandemia nós paramos e sempre fazíamos esse trabalho de entregar um lanche, um biscoitinho, clube social, ou um todinho, né? E na Policlínica ali para os irmãos que vão a Muriaé fazer exame, né? Participar, passar o dia todo lá, seja fazendo exame, e ali a igreja se apresenta, ora, abençoa os irmãos com lanchinho, e a gente glorifica a Deus por esse trabalho que está retornando. Quero convidar o diácono Hélio, a sua equipe aí, o diácono Hélio, na liderança desse trabalho, os irmãos que estarão junto a ele lá, você que vai estar servindo a Deus ali na Policlínica. Quarta-feira, o início é 5:30 da manhã aqui na igreja. Nós iniciamos em oração, aqui buscando a face do Senhor, e ali é direcionado para a Policlínica, para que assim eles possam entregar um lanche, orar e abençoar. Essa será a equipe, e eles precisam de ajuda. Se você sentir no coração de estar com eles, procura o diácono Hélio. Para os irmãos do louvor aí que cantam na igreja, se quiserem vir para cantar uma canção lá, está liberado, né? É bom. Os irmãos que, pastor, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, mas quero estar junto, é bênção. Pastor, eu quero interceder, é bênção. Eu quero jejuar, é bênção. É um trabalho desse, né, irmãos? A gente sabe que não é fácil, mas nós acreditamos que vidas serão alcançadas, vidas serão tocadas. E eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos consagrar essa equipe ao Senhor e pedindo a bênção de Deus, o Senhor possa alcançar vidas e que a unção de Deus seja sobre eles. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, queremos Te dar graça, queremos Te dar louvores, ó Deus de Israel, e apresentar a vida de cada um dos Seus filhos. O diácono Hélio, Senhor, na liderança desse trabalho, seja sobre ele a graça, a autoridade, o poder, a unção, a sabedoria do Senhor, e cada um dos Seus filhos que estarão somando, ajudando, orando, ministrando com ele naquele lugar, a bênção do Senhor seja sobre eles. Pai, consagramos essa equipe ao Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor seja com eles, capacitando, liberando autoridade, cura através da vida dos Seus filhos, e que pessoas, corações possam receber o Senhor Jesus através deste evangelismo. Nós oramos assim, Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Deus na vida desses irmãos. Vamos ganhar muitas almas ali na Policlínica em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, com certeza eu não consigo pregar tudo hoje, mas semana que vem eu termino. Nós estamos no tema desse ano como servir como Marta e adorar como Maria. E meditando dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus,
Os 10 mandamentos, que também é conhecido como o decálogo da lei, nós podemos aprender alguns pontos importantes de como é servir como Marta e adorar como Maria dentro da lei. Dentro da lei tem expressões aqui importantíssimas que nos trazem direcionamentos, que nos trazem o que está realmente no coração de Deus. E o versículo 1 da palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nos 10 mandamentos, amados, nós encontramos a expressão exata de como é adorar a Deus como Maria e servir a Deus como Marta. Algumas coisas são importantes antes de nós entrarmos no texto, serem faladas, ministradas aqui nessa noite, porque nós precisamos ter um entendimento correto de qual é a lei do Senhor. Quando nós falamos da lei de Deus, muitas pessoas elas pensam que a lei de Deus ela é os 10 mandamentos. Sim, a lei dos 10 mandamentos é uma parte da lei de Deus dada a Moisés. É uma parte. O versículo de número 3 ao versículo de número 17 vai apresentar a lei moral de Deus, ou a lei espiritual de Deus. Essa aqui, os 10 mandamentos, ou ela é a lei moral, ou ela é a lei espiritual de Deus, que foi dada ao povo para Deus revelar ali o seu coração, como revelar também o pecado no coração do homem. Então, Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 17, você vai ver a lei moral de Deus. Após isso, apresenta-se a lei civil, que é de Êxodo 20, versículo 22, a Êxodo 24, versículo 11. O que é a lei civil? A lei espiritual é: não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Isso que nós vamos estudar hoje. O que é a lei civil? Se uma pessoa fizer mal ao seu animal, você vai pagar de tal forma. E aqui dentro dessa lei é a lei civil, ou seja, de como tratar uma pessoa que roubou dentro da sua terra. E ali Deus dá também os padrões a serem estabelecidos. E existe também a lei cerimonial de Deus. Qual que é a lei cerimonial? Ela inicia no capítulo 24, no versículo 12, até o capítulo 31 de Êxodo, versículo 18. Tem gente que acha que os mandamentos de Deus são os 10. Sim, a lei moral de Deus, a lei espiritual de Deus é os 10 mandamentos. Mas toda a lei de Deus se resume em 613 pontos. Por isso que Tiago, capítulo 2, no versículo 10, vai dizer que aquele que quiser guardar a lei e tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos os pontos da lei. Ou seja, é impossível para um homem servir e cumprir a lei na sua totalidade. Mas Jesus, ele veio à terra para esse propósito. Mateus capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para destruir a lei, eu não vim para acabar com a lei, não, eu vim para cumprir a lei. Jesus foi um homem que guardou a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então Deus, em Jesus Cristo, o homem encarnado, cumpriu toda a lei. Sendo assim, Ele nos habilita a viver em sua graça. Quando olhamos para a lei de Deus, precisamos ter esse entendimento, que é impossível. Foi perguntado na nossa célula terça-feira sobre o sábado,
E aí, pastor, como que é guardar o sábado? Porque está lá na lei de Deus. E eu disse: nós não podemos nos apoiar no sábado para a salvação. Porque se você usa o sábado para a salvação, você diz que o fato de você guardar o sábado te habilita a ser salvo. Você está excluindo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vocês que procuram se justificar pela lei, da graça decaístes. Pela graça sois salvos. Não somos salvos porque cumprimos mandamentos. Não somos salvos porque observamos atentamente a lei espiritual de Deus. Mas somos salvos única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, o Senhor, o nosso Deus. Existem pessoas por aí que dizem: eu tenho fé. Existem pessoas que dizem assim: eu tenho muita fé. Mas fé não salva. O que salva é a fé na pessoa correta. Quem é a pessoa? Jesus Cristo de Nazaré. Se você está aqui nessa noite, está depositando a fé em Jesus Cristo de Nazaré, eu tenho certeza, a salvação, o reino de Deus está perto da sua vida. E dentro desse texto a gente pode ver que Deus vai estabelecer. Ele inicia: falou Deus todas essas coisas. Olha que interessante, essa lei aqui, ela não é a lei mosaica, apesar de muitos chamarem de lei de Moisés. Essa é a lei de Deus, Eduardo. Ou seja, o próprio Deus proferiu essas palavras. Tudo aquilo que você encontrar na lei vem diretamente do coração de Deus. Você está entendendo? Levanta a mão e diz glória. Terceiro ponto, o conteúdo da lei. O conteúdo da lei também vem do coração de Deus para revelar o caráter de Deus e apontar os nossos erros. Para que a lei civil, a lei moral, a lei espiritual, a lei cerimonial, ela foi exposta para mim e para você? Para que nós tenhamos uma base de como caminhar, como servir. Volto a dizer, se você se apoia em um ponto dessa lei e tropeçar no outro, você se tornou o culpado de todos. Mas esta lei, ela é uma lei que serve de base, para que assim venhamos prosseguir e caminhar segundo a vontade de Deus, o nosso Senhor. Ela serve para revelar o nosso erro, o nosso pecado, o nosso coração. Os 10 mandamentos também é uma expressão da graça de Deus. Pastor, por que os 10 mandamentos é uma expressão da graça de Deus? Porque quando você olha para os 10 mandamentos, e talvez você fala assim: é impossível conseguir cumprir todos eles, ou é impossível fazer isso aqui que está escrito, a gente vai ver que o apóstolo vai nos declarar que os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Nós não devemos olhar os mandamentos de Deus como um conjunto de regras, como um conjunto de questões, como um conjunto de situações, e olhando e falando assim: meu Deus, se eu não fizer isso, Deus vai me matar. Meu Deus, se eu não fizer isso, Deus vai me punir. Meu Deus, se eu não fizer isso, eu estou no inferno. Não, é uma expressão da graça de Deus, porque quando nós obedecemos a lei, já está revelado no seu coração que você ama a Deus. Só guarda os mandamentos, só obedece à lei de Deus, só cumpre a vontade de Deus aquele que ama ao Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você já viu as pessoas dizer: você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo, você tem que parar com isso, você tem que parar com daquilo outro. Sabe por que a gente tem que falar? Porque as pessoas ainda não amam a Deus o suficiente para entender que tudo aquilo que ela faz que é contrário à lei ofende o Espírito Santo que habita nela. E você precisa entender que todo o nosso pecado entristece o Espírito Santo que habita em nós. A lei nos foi dada não para ser um peso, mas para mostrar a graça de Deus. Então, se você procura obedecer a lei, se você procura amar a lei, se você procura observar a lei, não é que você está sendo religioso, é o fato de algo ter acontecido dentro da sua alma, dentro do seu coração.
Só obedece a Deus, só obedece os mandamentos aqueles que amam ao Senhor de todo o coração. 5. Eu sou o Deus que tirou vocês da casa de servidão. Se você observar o verso de número 2, dentro do texto, eu te tirei do Egito, povo de Israel. Ele vai proferir essas palavras, Batista, para o povo que sai do Egito e agora está caminhando para a terra que mana leite e mel. E agora ele vai dar os mandamentos. Olha que interessante, como que Deus inicia antes de dar os mandamentos. Ele diz assim: eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito. Ele está falando assim: primeiro eu fiz a obra, depois eu mostro no caminho que você vai andar. Primeiro eu tirei vocês de onde vocês estavam, e agora eu mostro o caminho que vocês devem seguir. Primeiro eu tirei vocês do Egito, firmei vocês, e agora vocês vão obedecer os meus mandamentos. Nenhuma pessoa que não conhece a Deus, se você trazer os mandamentos para ela, elas vão achar assim: esses mandamentos estão pesados, esses mandamentos são impossíveis, esses mandamentos ninguém consegue cumprir. Não consegue cumprir por causa de uma coisa: pelo Espírito Santo que ainda não está no coração dela. Então, dentro do texto, nós precisamos aprender que a lei de Deus é uma expressão exata da misericórdia, do favor e da graça de Deus. Em Jesus toda a lei é cumprida. E quando a gente vê os mandamentos, lá no Novo Testamento, o próprio Jesus teve algumas discussões acerca da lei. E eu quero abrir esse texto com você. Deixa aberto aí Êxodo 20 ou marcado, mas abra comigo Marcos capítulo 12. Marcos 12, verso 28. Olha a conversa de Jesus com os escribas. Marcos 12, versículo 28. Amém? Diz assim: chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão com eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Olha o que o escriba vai fazer a pergunta para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, ó Senhor, nosso Deus é o único Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 30: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento e toda a sua força, e amar ao próximo como a ti mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Olha que interessante, o escriba perguntou para Jesus: qual é o maior mandamento? Jesus disse: ouve, ó Israel, o nosso Deus. O nosso Deus é o único Senhor. Eu quero que vocês amem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. E Jesus no verso de número, na sequência aqui, no 31, Jesus vai dizer: e o segundo mandamento qual é? É amar o próximo como a ti mesmo. E a gente observa que lá na lei não está exatamente esses pontos aqui que Jesus declara. Lá em Êxodo 20, não está declarado assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento, força. E lá também na lei não está amar ao próximo como a ti mesmo. Mas lá na lei é dividido em 2 pontos. Quais são esses pontos? O amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. E assim eu vou te mostrar dentro da palavra. E como nós estamos no ano de adorar a Deus como Marta e servir a Deus como Maria, você precisa ter esses 2 mandamentos fixados no seu coração. Qual é o propósito? Adorar a Deus sobre tudo, todos, todo entendimento, alma e força, e amar o próximo como a ti mesmo. O que é isso? Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, toda a minha força, toda a minha alma, todo o meu vigor, eu estou servindo a Deus como Maria.
adorando a Deus como Maria. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou servindo como Marta. Sabe o que é esse ponto interessante? Que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 14, que toda a lei se resume em um só ponto. Qual? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus aqui ele faz um resumo de toda a lei: amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Fale para a pessoa que está do seu lado: se você quer cumprir a lei, você precisa amar a Deus sobre tudo e o seu próximo como a ti mesmo. Agora pergunta para esse irmão que está do seu lado: você me ama? E talvez foi gerada uma pergunta no seu coração: aonde está lá em Êxodo 20 que amar a Deus sobre tudo, sobre todos, sobre todo o coração, alma, força e entendimento vai fazer a gente amar o próximo também? E a gente vai ver que dentro dessa lei que a gente leu em Êxodo capítulo 20, aqui ela está detalhada, aqui ela está revelada, aqui ela está em cada ponto você vai ver que ela é dividida em duas partes. E eu quero falar da primeira parte hoje. Se der tempo a gente fala da segunda. Mas primeira parte da lei: amar a Deus sobre tudo. Então vamos lá. A primeira parte da lei é amar a Deus sobre tudo, amém? Vamos lá detalhadamente que Deus traz aqui, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro texto, primeira lei: não ter outros deuses, olha para mim, diante de mim. O primeiro ponto da lei aqui, irmãos, é não ter outros deuses diante do Senhor. O povo de Israel vinha do Egito com um paganismo muito grande no coração. Quando a Bíblia vai nos dizer que Deus manda as 10 pragas, as 10 pragas eram os deuses que os egípcios eles adoravam, serviam, prestavam culto. E Deus manda todas aquelas pragas para destruir aqueles deuses, para aniquilar os deuses, porque Deus pensava: eu não posso tirar eles daquele lugar sem antes destruir os deuses que existem no coração deles. E o que Deus faz? Destrói os deuses e depois arranca eles de lá, porque senão, se Deus não destruísse, eles iam para o caminho e pensariam: ah, mas ficou um Deus lá atrás. Então o que Deus faz? Ele manda as 10 pragas, destrói todos os deuses do Egito, para tirar os deuses do coração dos egípcios, dos hebreus que estavam lá adorando ao Senhor. E assim ele chama o povo para levar ao povo aonde ele queria. Então vamos entender aqui, por que Deus agora está tratando isso? Não terás outros deuses diante de mim, porque o povo que saiu do Egito saiu com uma cultura politeísta. O que é isso? Ter vários deuses. Eu tenho Jeová, eu tenho Buda, eu tenho Allan Kardec, eu tenho vários deuses que eu presto culto, que eu adoro, e ali mistura tudo. Só que o ponto principal de Deus aqui é dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Para que você me sirva de todo o coração, alma e entendimento, o que você precisa? O que você precisa ter no coração? Não ter outros deuses diante de Deus. 1 João 5,16, o último versículo da carta de João, vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. John Stott vai dizer que João escreve essa carta só para dizer sobre os ídolos. E ele diz: guardai-vos dos ídolos. É o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. E aqui eu começo a trazer uma palavra ao seu coração. É muito fácil nesse tempo de hoje a gente olhar lá para trás e dizer: ah, o povo de Israel era doido, adorava Arã, adorava isso, adorava aquilo, e fazia de tantos deuses o seu Deus, objeto de semelhança. Mas eu quero trazer ao seu coração que quantas vezes o seu trabalho tem sido um Deus para você? E Deus está falando: não terás outros deuses diante de mim.
Você não tem tempo mais para servir a Deus. Você não tem tempo mais para ler a Bíblia. Você não tem tempo mais para a sua família. Você não tem tempo mais para a sua casa. Você não tem tempo mais para amar o Senhor. Você não tem tempo mais para a escola dominical. Você não tem tempo mais para ir na célula, porque o seu trabalho virou um Deus para você. E se você dedicar todo o seu coração, força, alma, entendimento naquilo, é Ele que vai te trazer rendimento, é Ele que vai trazer alegria para a sua alma, é Ele que vai resolver todos os seus problemas. E isso é uma grande mentira. Quantas vezes, irmãos, nós temos ídolos no nosso coração como dinheiro? O ser humano é uma fábrica de fazer ídolos, irmãos. O nosso coração, ele é apaixonado com as coisas desse mundo. As coisas do mundo nos encantam. As coisas do mundo perseguem a nossa alma. E a gente observa dinheiro, trabalho, fama, coisas, como tudo na nossa vida. E Deus está falando assim: se você quer me amar de todo o coração, alma e entendimento, você não pode ter outros deuses diante de mim. Quantas vezes o celular tem se tornado um Deus para nós? Quantas vezes não conseguimos mais ficar sem mexer no WhatsApp, sem mexer no Instagram, sem mexer no Facebook, sem olhar os stories, sem olhar os reels, e ele tem se tornado um Deus para nós. Dedicamos força, vida, todo o nosso ser naquilo. Talvez não pegou ainda, mas pode pegar. Quantas pessoas têm um filho como um Deus? Quem governa é o filho. Quem dá as ordens é o filho. Quem manda é o filho. Eu tenho falado isso esses dias. E sempre que eu puder falar, eu vou bater na tecla. Tem casa que está tão desajustada da palavra de Deus, da vontade de Deus, porque a casa é assim. A casa é como um monstro, várias pessoas mandam, tem várias cabeças. E lá naquela casa o marido é o cabeça, ele precisa ditar as ordens, a palavra, a direção. E esse marido não faz, porque a esposa manda nele. Mas qual o problema da esposa mandar no marido? Se ela for sábia, idônea, auxiliadora, conselheira, ajudando. Sabe qual que é o problema disso? Que tem muitas mulheres que é mandada pelos filhos. Então nessa casa quem manda são as crianças, não são nem o marido nem a esposa. O problema dessa casa se render a isso é porque a mulher manda no marido e os filhos mandam na mulher. E quem está mandando nessa casa é os filhos. Isso é um perigo, irmãos. E isso se torna um Deus para nós, porque a mãe ou o pai fazem a vontade do filho em toda e qualquer situação. O seu filho não é um Deus para você. E Deus está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Você já viu aquele jovem que está apaixonado no namoro, no relacionamento, e faz da namorada o seu Deus? Se você foi na igreja, eu vou. Se você foi em tal lugar, eu vou. Esses dias eu soltei do Agostinho e fiz a pergunta lá: vou ver se a minha esposa quer ir. E tem as pessoas que pensam no seu coração, irmãos, que se a namorada terminar, a vida dele acaba. Ele faz da namorada um Deus para ele. Ele faz do namorado, ela faz do namorado um Deus para ela. E agora o que vai acontecer se o meu namorado separar de mim? Se ele me largar, se ela me largar? Não vai acontecer nada, porque a sua vida não depende de ninguém, a não ser do Senhor, o Todo-Poderoso. Faça de Deus o Senhor a sua vida, e tudo vai ser abençoado. Deus está dizendo, Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Eu quero te dizer nessa noite, Deus não aceita ser dividido. Deus não aceita estar em segundo lugar. O segundo lugar para Deus e o último lugar é a mesma coisa. Ele não aceita, ou ele é o primeiro ou ele não é. Ah, depois eu faço para Deus. E as pessoas vão protocolando, vão adiando, deixando para frente e nunca fazem. Deus precisa ser o nosso Senhor. Se você quer nesse ano de 2023 servir como Maria, você precisa ter esse entendimento no coração. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com tudo que tenho, e não ter nada diante de Deus, pois Ele é o nosso Senhor. Então fale com a pessoa:
que está do seu lado: cuidado com os ídolos no coração. Verso de número 4. Olha só o segundo mandamento da lei. Estamos no segundo ainda, hein? Não farás para ti imagem. Vocês estão aí, gente? Não farás para ti imagem de, nem semelhança a alguma coisa que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus está falando aqui agora no segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante que há no céu, nem na terra. Um ídolo. O que é o ídolo, irmãos? O ídolo é fruto da imaginação de uma pessoa. Claro que nós sabemos que alguém nessa terra viu Jesus, sim ou não? Amém? Claro que alguém nessa terra viu Maria, sim ou não? Alguém nessa terra viu José, Pedro, apóstolo Paulo e tal. Eles passaram por essa terra. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer que não é para nós fazermos imagem de escultura. Porque a imagem que o escultor pega ela, ele imagina algo e fala: eu vou desenhar alguém com um corpo sarado, forte, bonito, cabeludo e tal. Ao outro eu vou fazer mais magrinho, raquítico e com olho azul. O outro é cabelo preto, é verde, e esse cuida dessa área, e esse cuida da outra, esse cuida da outra. Todos os ídolos são fruto da imaginação do coração do homem. E Deus está dizendo na lei que é pecado. Isso aqui, irmão, você pode pegar a Bíblia católica, tá? O mesmo texto, tá? Pode pegar a Bíblia católica, qualquer tipo de Bíblia, você pode pegar e conferir, ler lá. Você que está me assistindo em casa, você pode pegar, ler, conferir. Deus está dizendo na lei: não farás para ti imagem de escultura. Por quê que Deus não quer que nós adoremos a imagem? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer exercitar em nós a fé. Sabe qual que é a coisa mais difícil do cristianismo? É você não ver nada, não sentir nada, não receber nada e continuar servindo, amando e obedecendo a Deus. É muito fácil quando eu me prostro diante de algo e falo: eu sei que você pode resolver a minha situação. Mas e quando não tem algo e você no seu coração idealiza pela fé na palavra de Deus que alguém, quando você entra para o seu quarto, está lá? Aleluia. Quando você entra para o seu quarto e vai buscar a face de Deus, aí Deus está do alto céu te contemplando. Aleluia. Meu irmão, Deus não quer um Deus de fruto da nossa imaginação de como Deus é. E nem quando você vai orar, você fica idealizando na sua mente de como Deus é. Sabe como que Deus é? É o que está escrito na palavra: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você meditar na palavra, você está imaginando como é Deus. E sabe qual que é o problema disso? Deus precisa exercitar no seu povo para que eles não venham viver por aquilo que eles estão vendo. Isso aqui é fé. Porque nós não movemos pela vista, nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos pela fé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, nós não vimos Jesus, nós não sabemos como foi Jesus, mas nós acreditamos que Ele veio em carne, nasceu de uma Virgem Maria, Ele viveu nessa terra, fez o bem, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, assentado à destra de Deus, e daqui uns dias eu vou te dar uma boa notícia, quer ouvir? Ele está voltando para te buscar. Aleluia. Então Deus, Ele traz o segundo mandamento como a intenção de mostrar para nós que nós não podemos ter pensamento de ídolos, ou fazer os ídolos do nosso coração esculpidos. E eu posso abrir muitos textos dentro da palavra de Deus que vão condenar imagem de escultura. Por exemplo, Isaías 45:20. A Bíblia vai dizer:
Nada sabe aqueles que carregam em procissão e conduzem um Deus no madeiro e rogam um Deus que não pode salvar. Isaías 45:20. Salmo 115. A Bíblia vai dizer: os ídolos das mãos deles são como prata, são ouro. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. Está na palavra de Deus. Outro texto, Isaías 44, verso 13 em diante, vai falar acerca de todos os ídolos. Que o homem pega um pedaço de árvore, um pedaço daquela árvore, ele imagina algo, ele faz um Deus. O que sobrou ele bota no fogo. E o mesmo pedaço de árvore que ficou, a gente faz dele um Deus. E o outro pedaço que não ficou, o que a gente faz? Põe no fogo. E a pessoa coloca lá no carro dela, lá, com todo respeito, tá, irmãos? Uma imagem, um escapulário, e o mesmo carro que ela tem lá, uma imagem que protege, é o carro que ela usa para trair a esposa. O mesmo carro que fala assim, foi Deus que me deu, é o carro que muitas vezes está sendo usado para coisas que não glorificam o nome do Senhor. Porque a imagem não condiz nada. O que diz é o seu coração e o meu coração rendidos e amando ao Senhor de todo o nosso coração. Só que aqui tem uma promessa. A Bíblia diz que você não pode se dobrar, dar culto, porque Ele é um Deus zeloso que visita a maldade nos pais do filho. Então vamos lá. Aqueles que são idólatras têm uma maldade visitando eles até a terceira e quarta geração. Pastor, mas minha família toda foi idólatra. E agora? Que essa maldade está visitando a minha vida? Não. Você está lavado e remido no sangue de Jesus. A partir daquele momento que você aceitou Jesus, sua vida foi mudada. Aquela maldição que estava vindo lá sobre a sua vida, aquela continuidade, aquela coisa maligna foi quebrada, e agora você aceitou Jesus. Agora não vive mais você, mas Cristo vive na sua vida. E a partir disso, o texto é bem claro em dizer: daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, ou seja, não pratica idolatria. O que o texto diz? Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Não, vocês não entenderam. Eu vou falar de novo. Daqueles que amam e obedecem ao Senhor, Deus faz misericórdia até 1000 gerações. Você sabe o que é isso? Até 1000 gerações depois da sua geração que amou e obedeceu a Deus, será abençoada, será guardada. A mão de Deus estará sobre a sua vida, porque Ele é um Deus zeloso. Então, se você ama e obedece, tem a bênção de Deus sobre a sua casa. Se você não tem nenhum ídolo no coração e não faz dele um pensamento para que você adore, irmãos, eu não estou falando aqui, como eu falei no primeiro ponto, talvez o ídolo do nosso coração pode ser um celular, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, e a gente idealiza isso, e a gente está agarrado nesses ídolos. Eu não estou julgando só a imagem, não. A Bíblia é bem clara. Vamos lá, então nós lemos 2. O primeiro, não ter ídolos. Segundo, não fazer imagem de escultura, é bem claro. E o texto vai dizer, olha o verso 8: lembra do sábado para santificar. Agora Deus vai estipular um dia para que possamos nos consagrar. E aqui é um dilema tão grande do cristianismo. E aí, pastor, nós devemos guardar o sábado como os adventistas guardam? Pensa direitinho, com todo respeito aos meus irmãos adventistas, amém? Mas os irmãos assembleanos guardam domingo. Os irmãos presbiterianos guardam o domingo. Nossos irmãos católicos guardam o domingo. Os irmãos batistas, pentecostais ou não, guardam o domingo. Os luteranos, os anglicanos, o povo da quadrangular, todas as igrejas guardam o domingo. Começando por aí. Por que só uma igreja guarda o sábado? Não estou dizendo que o sábado vai salvar.
nem o fato de guardar o domingo vai nos salvar. Aquilo que eu disse lá no início, nada que nós fizermos de apoiar na lei ou fazer algo tem poder para nos salvar. Amém ou não amém? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas Deus está falando assim: lembra do sábado para santificar. Deus ele faz em 6 dias o mundo, descansa no 7º, que é o sábado, descansa do seu trabalho. Só que a gente vai ter muitas e muitas informações bíblicas que a igreja, primeira igreja, a igreja primitiva, ela se reunia no domingo. Por exemplo, o dia da ressurreição de Jesus foi no domingo pela manhã. Quando eles estão partindo o pão, celebrando a Santa Ceia do Senhor, na igreja primitiva, eles estão celebrando no domingo. Eles se reúnem no domingo. Mas qual é a diferença, pastor, de guardar o sábado e guardar no domingo? Na verdade, nenhuma. Eu respeito quem guarda o sábado e eles também devem respeitar quem guarda o domingo. Mas o domingo para nós cristãos precisa ser especial, irmãos. E o domingo muitas das vezes ele está sendo usurpado de muitos cristãos na caminhada com Deus. Pastor, é errado eu usar o domingo para ir no clube? Não. É errado eu usar o domingo para eu fazer o que eu quero? Não. É errado eu usar o domingo para eu divertir? Não. Desde que Deus esteja no centro do seu coração. Eu entendo que um cristão de verdade, ele deve separar o domingo para adorar o Senhor, estar em família. É o dia do almoço mesmo, todo mundo já sabe. É gostoso o almoço do domingo, onde a gente se reúne em família, é maravilhoso. Mas quantas vezes a gente acorda de manhã e esquece da escola bíblica dominical? Quantas vezes num domingo como esse, muitos irmãos estão deixando o culto de lado, por questões e eventos que são secundários na nossa vida. Eu entendo que Deus ele separa um dia para que nós venhamos a aprender a descansar. Isso aqui também é a sombra do descanso eterno, quando nós estaremos com Deus para sempre, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E o texto de Apocalipse vai dizer: e os santos estão descansando do seu trabalho. Ali chegou o Shabat, que é o sábado de Deus, ao qual nós iremos descansar eternamente. Separe dia para trabalhar, separe dia para descansar, separe um dia que você sirva a Deus com intensidade. Pastor, qual dia deve ser o meu? O meu é segunda-feira? Amém. Descanse na segunda-feira, porque o sábado ele não veio para ser Senhor, ele não pode nos dominar, e Cristo é o Senhor do sábado. Quando Deus está dizendo aqui, guarda um dia, guarda o sábado, lembra do sábado, Ele está dizendo assim, ó, separe um dia para fazer visitas aos órfãos, para orar pelas viúvas, para visitar os enfermos, para estar na casa de Deus, para fazer desse dia o descanso, não descanso de trabalho, mas o descanso espiritual que todos nós precisamos ter. E o último diz assim, aí a sequência, nesses 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, nem as tuas portas para dentro. Aí o texto vai dizer, porque em 6 dias fez o Senhor céus e a terra e o mar e tudo quanto neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o seu dia, o sábado, e o santificou. Eu pulei que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu já pulei para o sábado. O primeiro texto, ele vai nos dizer que nós não podemos ter deuses, ídolos. O segundo é não fazer para nós
imagem de escultura. O terceiro é não tomar o nome do nosso Deus em vão. O que é isso? É olhar para o nome de Deus, para o caráter de Deus, como o nome que está acima de todo nome, e não vulgarizar esse nome, e não brincar com esse nome. Lembra do Pai Nosso? Como que começa? Pai Nosso que estás, santificado seja o teu nome. O nome dele é santo, o nome dele não é para brincar, o nome dele não é para fazer piada. O nome de Deus não é para estar na boca de qualquer um, fazendo o que quer, falando o que quer. Não, o nome dele é santo. O nome dele está acima de todos os nomes. Por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses: o nome de Jesus está acima de todos os nomes, que todo joelho nos céus e na terra vão se dobrar diante do nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Os 4 primeiros mandamentos, ele tem a ver com Deus. Quais são eles? Não ter ídolo, não adorar a imagem, nem fazer a imagem. O terceiro mandamento é não tomar o nome do teu Deus em vão. E o último mandamento é você lembrar de um dia para santificar. Pastor, esses mandamentos, eles têm a ver com o quê? Com o seu relacionamento com Deus. Amém? Então vamos lá. Se você tem o seu relacionamento com Deus alinhado, a sua vertical com Deus está alinhada, a sua comunhão com Deus está alinhada, qual que é o propósito de Deus agora? Ele vai te dar uns mandamentos para que você viva isso na vida do próximo. Qual que é o próximo? O texto vai dizer, e vai começar lá no verso 12: honra teu pai e tua mãe. Aí ele vai dizer, não matarás. E aí, semana que vem eu continuo dentro desse texto, trazendo isso ao seu coração. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás a casa do teu próximo. Entre 10 mandamentos, 4 são na vertical, 6 na horizontal. 4 são para falar do nosso relacionamento com Deus. 6 desses relacionamentos são para com um homem e o homem. Então vamos entender aqui o que Deus está querendo nos ensinar. Depois que Deus estipula o relacionamento dele com o homem, lembra qual que é o primeiro mandamento? Lá de Marcos 12 que nós lemos: amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Do 1 ao verso 8 que nós lemos, aqui Deus está estipulando um relacionamento com ele: amar a Deus sobre tudo e todos, ok? Aí depois disso ele diz: a partir disso você vai começar a amar o próximo. Como é que você ama o próximo? Honrando pai e mãe, não matando, não roubando, não cobiçando, não adulterando, não furtando. Irmãos, parece simples isso, né? Mas só é simples quando amamos a Deus de todo o coração. Parece, você olhando assim, fala assim, é fácil não cobiçar nada que é do próximo. Meu Deus. E aí irmãos, eu vou pegar essa semana que vem, a gente vai falar mais detalhadamente nisso. Mas lá no fundinho da sua alma, quem nunca cobiçou? Pro feio que vê o outro feio com uma namorada bonita, ele não cobiça, não? O sonho do cara é comprar um carro, aí ele vê o irmão, um colega disse que estudou com ele na mesma sala de aula, chegando com o carro do sonho, aí ele fala assim, oh, glória. E a gente vai trabalhar nisso porque o que primeiro Deus está falando aqui hoje conosco? Que o nosso relacionamento com Deus precisa estar resolvido. Porque é impossível Ele pedir você para amar o próximo se você não ama primeiramente a Ele. É impossível nós servirmos como Marta se nós não primeiro tivermos um relacionamento íntimo com Deus, como Maria. E Deus está falando aqui nessa noite, irmãos. Talvez a gente olhe os mandamentos e fale, não matar é fácil. Aí depois nós vamos trabalhar nisso. O que é não matar? Jesus vai trazer assim, somente se você encolerizar o irmão e falar assim, eu vontade de te matar.
Vai falar que você, esposa, nunca teve vontade de matar o seu marido. Meu pai está olhando para minha mãe e ela está assim. Se a salvação fosse pelo mérito, minha mãe. Irmãos, eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo. Nós, alcançados pela graça, misericórdia de Deus, precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, não tendo ídolos, não fazendo nada para que a gente possa adorar, separando um dia para a santificação. Deus fala da santificação, e não tomando o nome do nosso Deus em vão. Então, eu quero que nessa semana você reflita sobre o seu relacionamento com Deus. E na semana que vem, venha, traga mais uns 10, que a gente vai falar do relacionamento de irmão para com irmão. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e oremos. Pai, nos ajude, Senhor, a caminharmos na Tua vontade. Nos ajude de acordo com o que a Tua palavra foi ministrada. Temos um relacionamento na vertical alinhado com o Senhor. Nosso coração, a nossa vida. Deus, nos ajude a adorar ao Senhor como Maria adorou, com todo o coração, alma, entendimento. Deus, toma o coração dos meus irmãos diante do Teu altar. Seja com eles, e que eles possam, Pai, sair daqui refletindo que o mandamento do Senhor é que amemos o Senhor de todo o nosso coração. Quando amarmos o Senhor de todo o nosso coração, não ficará difícil servir o próximo. Abençoa a Tua igreja e guarda cada um para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.